Bom dia, segundo ano. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de Biologia 2. Hoje vamos continuar então o capítulo 6 de Histologia Vegetal. É a terceira parte dessa aula e hoje a gente vai continuar falando sobre tecidos adultos, que são as células diferenciadas. A gente já teve uma primeira aula falando sobre meristemas, as células indiferenciadas que são responsáveis pelo crescimento primário e secundário da planta. Na última aula, a gente falou já sobre tecidos de proteção e revestimento, que faz parte dos tecidos adultos da planta. A gente viu que os tecidos adultos a gente classifica em tecidos de proteção. E hoje a gente vai falar sobre os outros tipos de tecidos adultos, que são os tecidos parenquimáticos de sustentação, transporte e secretores. Então eu peço que, por favor, você abra na página 23 do seu livro aqui. A gente vai começar pelos tecidos parenquimáticos para você acompanhar essa aula. Gente, esses tipos de tecidos aqui, eles são mais tranquilos de falar, tem bem menos coisa, tá bom? Por isso que a gente vai gastar só uma aula para falar sobre todos eles. Gente, os tecidos parenquimáticos das plantas, eles podem ser de preenchimento, de fotossíntese ou reserva. Tem esses três tipos. Eles estão localizados entre a epiderme e os vasos condutores das plantas. A gente viu que os vasos condutores estão localizados no eixo central e a epiderme, então, no exterior. Então, tudo que está ali no meio é tecido parenquimático. E as características é que são células vivas e elas podem se dividir por mitose, sendo muito importante para a regeneração dessa planta, né? Se for necessário aí repor essas células. E essas células, elas podem se comunicar uma com as outras através de pontes citoplasmáticas que nós chamamos de plasmodesmos. Então a gente vai classificar de acordo com a sua função. Então, se ela está ali só dando suporte e estrutura, a gente chama tecido parenquimático de preenchimento. Simples assim, está ali apenas preenchendo o espaço entre outros tipos de tecidos. Agora, se essas células elas têm muita clorofila e ela tem então como função fazer fotossíntese, é um tecido parenquimático clorofiliano. A gente pode ver aqui na página 24 esse exemplo. Então, nos órgãos verdes da planta, a gente pode observar o tecido parenquimático clorofiliano. A gente tem dois tipos. O parênquima palissadiço, que ganha esse nome por causa da disposição das suas células, são células alongadas que ficam bem uma do lado da outra, parecendo palitos. Então, aqui, ó, o palissadiço a gente pode observar aqui nesse esquema, e aqui na micrografia, né, no microscópio, fica bem assim, uma do lado da outra, parecendo palito. Essa disposição, por exemplo, aqui na parte superior da folha, ajuda com que a planta não perca tanta água. Ou pode ser esponjoso. As células elas ficam mais dispersas e tem bastante espaço para ter ar, então parece mais uma disposição de esponja. Mas tanto em um quanto em outro, as células têm bastante clorofila. Então, parênquima, tecido parenquimático está preenchendo. No caso, essas células que estão aqui preenchendo têm bastante clorofila. Então, tecido parenquimático clorofiliano. Função: fazer fotossíntese para fornecer energia para essa planta, ok? A gente também tem outras células que elas não têm clorofila dentro. A gente viu que elas podem ter no seu vacúolo reserva de outras substâncias. Então, a gente vai chamar tecido parenquimático de reserva. E daí, dependendo da reserva do que, elas vão receber um nome. Por exemplo, tecido parenquimático amilífero. Ela reserva amido, como por exemplo na batata, que é um tubérculo e reserva amido. Então a gente fala, né, que aquelas células, elas são então um parênquima de reserva
amilífero. Tem também reserva de água. Então, a gente vai falar que é um tecido parenquimático de reserva aquífero. E tem também alguns que reservam ar. Da gente fala, então, que é de reserva aerífero. E a reserva de ar é muito importante para flutuação em algumas plantas aquáticas. Nós temos também tecidos de sustentação, é um outro tipo de tecido adulto. Os tecidos de sustentação, como o próprio nome já diz, é importante para a sustentação dessas plantas no ambiente terrestre. Eles são divididos em dois tipos, colênquima e esclerênquima. O colênquima, ele é composto por células vivas. Essas células têm a sua parede celular reforçada de celulose. E essa parede celular, ela tem grande elasticidade e esse tecido fica logo abaixo da epiderme. Já o esclerênquima, ele é formado por células mortas e a sua parede celular é reforçada por lignina. Então, essa célula, ela vai ganhando lignina na sua parede celular, conforme o seu desenvolvimento, e é esse acúmulo de lignina que leva à morte celular. Por causa desse acúmulo de lignina, essa parede celular, ela vai ficando rígida e vai permitir, né, vai dar a característica da impermeabilidade a essas células. Então, esse tecido é encontrado em caroços, sementes e nas polpas de alguns frutos, ok? A gente tem também os tecidos de transporte, que já são conhecidos por vocês, que são os vasos condutores. E nós temos dois tipos de vasos condutores, o xilema e o floema. O xilema, ele é responsável pelo transporte da seiva bruta, ou também conhecida por seiva inorgânica, que é aquela composta por água e sais minerais, que ela é absorvida da raiz e ela é transportada em direção às folhas. A gente pode observar aqui na página 25 o esquema, então, de como que é o xilema, tá bom? A gente tem duas principais células no xilema, que são as traqueídes e os elementos do vaso. São células que elas sofreram morte celular programada ou apoptose. Então essas células, elas morreram e ficaram apenas as suas paredes celulares. E como a gente pode ver, aqui tem uma placa perfurada que permite, então, a comunicação entre uma célula e outra. Então, entre a parede celular de uma célula e a parede celular de outra célula. E depois, em outro capítulo, a gente vai ver como que é a condução da seiva nesses casos, tá bom? Então, a gente fala, então, que aqui tem a comunicação pela placa perfurada. E aqui são os feixes, como essas células se dispõem uma em cima da outra em feixes, daí vai ocorrer a condução da seiva bruta ou então também pode ser chamada de seiva inorgânica. Já quando a gente fala do floema, a gente pode observar na página 26 aqui como que é o floema. No caso do floema, são células vivas. O floema ele é responsável pelo transporte de seiva elaborada ou seiva orgânica. A seiva orgânica ela é composta de águas, sais minerais, glicose, que a planta fez na fotossíntese, e também todos os nutrientes, vitaminas, lipídios, hormônios vegetais e todas as outras substâncias que precisam ser transportadas por essa planta. A gente tem aqui que essas células, elas são vivas, alongadas e extremamente especializadas. Mas elas são células que não têm núcleo e não têm algumas organelas citoplasmáticas. Então, elas dependem dessas células laterais, que a gente chama de células companheiras. São essas células que vão fornecer o que essas células aqui do floema precisam para a sua sobrevivência.
E como que essas células se comunicam? Aqui a gente tem uma placa que tem esses furos para permitir a comunicação citoplasmática entre as células do floema. E esses furos, então, a gente chama de crivos. Então, a gente chama elementos de tubo crivado e a placa em si a gente chama de placa crivada. Então, aqui onde tem a comunicação de uma célula e outra, a parede celular é mais fina para permitir que haja, então, essas passagens, tá bom? Então, o floema vai conduzir a seiva orgânica da direção das folhas para a raiz, ok? E para a gente finalizar, então, os tecidos adultos, o último tipo de tecidos são os tecidos secretores. Gente, os tecidos secretores são diversos, depende da planta que a gente está falando e da sua espécie. Os tecidos secretores, como o próprio nome já diz, é responsável pela secreção de alguma substância, como por exemplo, néctar, resina, taninos, alcaloides, cristais. E para que servem essas substâncias? Pode ser que seja uma substância que atraia animais polinizadores para auxiliar na polinização, pode ser que atraia animais para fazer a dispersão de sementes, e isso também é de interesse econômico e medicinal para o homem. Então, esses tecidos secretores podem ser dos mais diversos, tá bom? Alguns exemplos que a gente tem é o látex, que é de grande interesse para o homem para fazer a borracha, tá bom? Pessoal, sobre a histologia vegetal, então, é isso. A gente aprendeu, então, sobre os meristemas e sobre os tecidos adultos. E nos próximos capítulos, a gente vai aprender, então, a anatomia e a morfologia das plantas. Vejo vocês amanhã para a gente tirar as dúvidas desse capítulo. Até mais!